Olá pessoal, eu me chamo Kátia Lima e eu vou contar um pouco para vocês como eu me constituí contadora de histórias. Desde a minha infância, eu passava minhas férias escolares na casa da minha avó materna. E todas as vezes que eu escutava a expressão "era uma vez", eu já sabia que a história ia ser contada pela minha avó, Luísa, mais conhecida como Dona Luizinha, iria me fazer viajar. Então, assim, quase todas as noites ela reunia os netos, todos os netos, né, minhas irmãs, minhas primas, ora na varanda de casa, sobre a luz da lua, ou dentro de casa, né, na sala de estar, através da luz do candeeiro. Naquele tempo não tinha ainda energia elétrica onde ela mora. Então, todos nós ficávamos ansiosos e já esperando aquelas histórias que despertavam vários sentimentos, né? Sentimentos de medo. E assim, muitas histórias que minha avó contava tinha personagens ou um enredo assustador. Era a história de lobisomem, de raposa esperta, de cobra falante. E recordo-me que após a história, né, após escutar a história, todos ficavam com medo. E era um momento muito divertido, porque uns buscavam assustar os outros. Além dessas lendas, minha avó contava várias fábulas, como também acontecimentos vivenciados, né, em sua infância. Cada história que eu escutava sempre instigava a minha imaginação. Eu sempre buscava criar imagens referentes a cada acontecimento da história em minha cabeça, como também eu amava recontar, né, as histórias para outras pessoas. Eu me sentia importante por ver as pessoas atentas me escutando. Desde então, eu percebi que as histórias sempre me fascinaram e me encantaram. A minha mãe também, ela é uma grande contadora de histórias. Então foi com ela que eu aprendi os clássicos contos de fadas. E eu sempre fui apaixonada, né, pelo conto da Rapunzel, da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho. Então eu pedia para ela contar para mim várias vezes a mesma história. Eu fiquei maravilhada quando um dia minha mãe trouxe para mim e minhas irmãs vários livros de contos de fadas e histórias em quadrinhos, né, as histórias da Turma da Mônica. Então esse foi o meu primeiro contato com os livros. E assim, as imagens dos livros me faziam viajar com os acontecimentos, né? E antes mesmo de entrar na escola, eu já tinha noção sobre a leitura e a escrita através da ajuda da minha mãe. Eu acabei aprendendo a ler, gostava de ler revistas em quadrinhos, contos de fadas, livros de romances. Essas histórias sempre me atraíram. Além disso, essas histórias eram as mais acessíveis, visto que muitos livros que eu tinha eram emprestados. Então, tem um livro que marcou muito a minha infância, que foi O Mágico de Oz. Eu li e relia várias vezes este livro. E assim, eu ganhei esse livro na escola, até hoje me recordo disso. Então, hoje, quando eu assisto o filme O Mágico de Oz, ele traz várias lembranças, né, que marcaram a minha infância. Ao terminar o ensino médio, eu cursei pedagogia na UNEB. E durante os estágios supervisionados, eu sempre deixava um tempinho para contar histórias para as crianças, né? E a fascinação com a contação de histórias que eu obtive com minha avó e minha mãe me fazia passar para outras pessoas, principalmente para meus alunos. Atualmente eu sou professora da educação infantil, da rede pública, e eu percebo que as crianças elas precisam desse primeiro contato com a contação de histórias, a fim de despertar o gosto pela leitura, como também só o fato de encantar as crianças, né, no mundo da imaginação. Criança adora ouvir história, e criança adora imaginar, adora ouvir várias vezes. Então, eu estou a cada dia buscando desenvolver um trabalho melhor com os meus alunos, né? Mas percebo que muitos só têm contato com a contação de histórias no espaço escolar. Na minha infância, eu tive minha avó e a minha mãe como inspiradoras no mundo da leitura e da contação de histórias, antes mesmo que eu chegasse na escola. Mas quantas crianças possuem esse prazer, né, dentro de casa? Quantos pais se dispõem a realizar essa prática? Então, são alguns dos questionamentos, né, que surgiram, que começaram e que eu comecei a analisar sobre a importância da contação de histórias para a construção do sujeito leitor. Então, assim, eu percebo que é uma grande tarefa do professor, né, de se encantar e encantar seus alunos, visto que muitas crianças que têm o primeiro contato com o livro na escola, né, há muitas crianças que só têm esse primeiro contato na escola e que só escutam as histórias também na escola.
Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beijos.